Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz, encontro com a cruz. O versículo de hoje, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20. Porque foste comprado por um preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Sejam bem-vindos e bem-vindas, Deus te abençoe rica e abundantemente. Vamos estar orando nesse momento, nesse encontro com a cruz. Senhor, muito obrigado, Pai, pela tarde que podemos, ó Deus, olhar para a via dolorosa, olhar para o Calvário, olhar para a cruz do Senhor. Obrigado, Deus, pela bênção de poder ver o Teu amor, a Tua presença, a Tua mão de misericórdia. Deus, muito obrigado, Pai. Senhor amado, por poder, nesse dia tão especial, olhar para o Senhor e contemplar a Tua beleza. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam bem-vindos e bem-vindas, Terezinha Otero Neri, irmã Gisele, irmã Marisa. Quem é a Marisa? Está aí? Que entrou? Eu não estou conseguindo perceber pela foto. Irmã Gislane, estou vendo a Gislane Eiras. Rosane Rubim. Alex. Meu irmão Alex, Deus abençoe. Gabriela. Terezinha Otero Neri. E a Gislane. Que alegria. Sejam bem-vindas em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós lemos o versículo, eu vou ler de novo para você, é 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20, desse encontro com a cruz. 1 Coríntios 6, versículo 20. Diz assim a palavra do Senhor, irmão Rinaldo, diz assim a palavra: porque foste comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Palavra do Senhor. Tereza Pereira, graças a Deus. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20. Senhor, fala conosco nessa palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos e irmãs, toda sexta-feira, 3 horas da tarde, muitos cristãos no mundo inteiro param para louvar a Deus pela morte de Jesus. É muito interessante que na semana inteira as igrejas cultuam a Deus domingo de manhã, que é o domingo da ressurreição. As igrejas geralmente têm um culto muito especial domingo à noite, mas o horário, quando todas as igrejas param, muitas igrejas no mundo param, muitos grupos cristãos param, é sexta-feira, 3 horas da tarde. Vou dar um exemplo. Marisa conhece, Tereza Pereira também. Tudo bom, Sônia? Deus abençoe Sônia, Walter Galdino, Jussara Tex, Nathalie, glória a Deus. Mas, por exemplo, o grupo de Canaã, as irmãs de Canaã, lá de Curitiba, que é o ministério que nasceu na Alemanha, elas toda sexta-feira, 3 horas da tarde, elas param, cantam 2 louvores a Deus, meditam na paixão de Cristo e oram. Isso elas fazem toda sexta-feira, 3 horas da tarde. Não é? E eu lá em Rondônia, eu nem conhecia essa prática delas, nem das outras igrejas. Eu lá em Rondônia, nas sextas-feiras, eu senti no coração de toda sexta-feira ir para a igreja às 15 horas e fazer uma oração de agradecimento, uma meditação sobre a paixão do Senhor.
E hoje estamos aqui. Estamos agora orando, meditando na paixão do Senhor. E o texto que nós lemos hoje, 1 Coríntios 6, versículo 20, fala duas coisas para a gente. Primeiro diz assim: porque fostes comprado por preço. Jesus nos comprou, aleluia, comprou o nosso corpo, comprou a nossa mente, comprou o nosso espírito. O apóstolo Paulo está falando num contexto quando ele condena o pecado da sensualidade no meio da igreja. Tanto é que no versículo anterior diz assim, olha que coisa: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque foste comprado por preço. É muito interessante o que Paulo está falando. Ele está dizendo, nós não podemos pecar com o nosso corpo, né? Causar destruição pela sensualidade com o nosso corpo, porque o nosso corpo agora é santuário do Espírito Santo e porque nosso corpo pertence a Deus, não é de nós mesmos, porque foste comprado por um preço. A pergunta é, Teresa, quando que Jesus nos comprou por preço? Quando que Jesus pagou o preço para ser o dono da nossa vida? Quando que Deus Pai, que nos criou, nos comprou? E essa palavra comprar, o contexto dela é redenção. Porque redimir, remir, redentor, redenção, vem tudo de uma palavra hebraica que literalmente significa comprar de novo. Eu tenho uma terra, eu vendi uma terra, e os meus filhos e os meus netos têm o documento na mão de que aquela terra um dia me pertenceu. E eles irão então comprar de novo aquela terra. Então redenção, redimir, remir, significa comprar de novo. Comprar de novo. Jesus que nos criou, Jesus nos compra pelo seu sangue na cruz. Deus que nos criou, nos compra mediante a nota, a moeda, a morte do seu único filho para nos salvar. Então, quando a gente olha para a cruz do Calvário, nós falamos sobre redenção, nós falamos sobre sacrifício, nós falamos sobre expiação de pecados. Até estava lendo um livro recentemente agora, de uma igreja cristã muito antiga, e ela dizia assim, hoje não pode mais se falar sobre expiação de pecados, nem sacrifício. As pessoas não querem mais aceitar isso, então a gente não pode mais falar sobre isso. Amado, enquanto o mundo for mundo, enquanto estivermos vivos, todo o recado da palavra de Deus tem que ser pregado. A Bíblia diz que Jesus expiou o nosso pecado na cruz. A Bíblia diz que Jesus se sacrificou na cruz. A Bíblia diz que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Paulo está dizendo, Ele nos comprou. Quando Jesus morre, há um ato de Deus, a morte de Jesus. Agora Paulo e os apóstolos vão pregar pelo Espírito Santo o que significou a morte de Jesus na cruz. O próprio Jesus falou muito pouco do significado da sua morte na cruz. Ele falou, mas falou muito pouco. Por exemplo, um dos momentos que Jesus fala
João 3. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas os santos apóstolos, cheios do Espírito Santo, pastor Orlando, continuaram falando e ministrando o significado da morte do Senhor. E na revelação que Paulo tem, Paulo diz assim, olha, glorifica a Deus com o seu corpo não é mais para o pecado, para a sensualidade. O Senhor comprou o seu corpo, porque foste comprado por um preço. Então, Eni, na morte de Jesus, Deus estava nos comprando novamente. Ele nos criou e Ele nos comprou. Nós somos do Senhor 2 vezes. Igual a historinha do garoto que fez o barquinho, perdeu o barquinho e depois achou o barquinho dele numa loja. E ele chegou, guardou o dinheiro e comprou o próprio barco. E ele abraçou o barquinho e falou assim, barquinho, você agora é meu 2 vezes. Primeira vez porque eu te fiz. E agora porque eu te comprei. Amado, você tem dono. Você pertence a Jesus. Você foi comprado pelo sangue do Senhor. Por isso que o apóstolo Paulo diz, porque foste comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Isso é fantástico. Hoje de manhã eu fui na igreja para me despedir dos missionários. Eu orei com eles e eles foram. Eles foram. Uma coisa linda, né? Botaram aquelas mochilas pesadas, grandes de acampamento, escreveram uma plaquinha escrita assim, Teresópolis. Né? Eles foram. Aleluia. Foram embora. E aí, olhando aqueles jovens de 22 a 37 anos, né, andando, vendo eles indo embora, depois eu vou botar o vídeo que eu fiz para eles indo embora. Eu fiquei pensando, jovens glorificando a Deus com o corpo, glorificando a Deus com o talento, levando o Evangelho, não é? E é isso que Deus quer, querido. A única coisa que Deus está pedindo é isso pela boca de Paulo. Ao invés de usar o meu corpo para o pecado, ao invés de usar, no caso de Paulo aqui é a questão sexual, ao invés de eu usar a minha sensualidade para o pecado, mas se tratando do corpo, pode ser tudo. Ao invés de usar minha boca para o pecado, minha mente para o pecado, minhas mãos para o pecado, meu tempo para o pecado, meus ouvidos para o pecado, eu na realidade irei usar, aleluia, o meu corpo para a glória de Deus. E como usar o meu corpo para a glória de Deus? Tudo que eu fizer com meus olhos, com a minha boca, com meus ouvidos, com a minha mão, eu vou perguntar a Deus assim, Senhor, com a minha sexualidade, eu vou perguntar a Deus assim, Senhor, o Senhor é glorificado naquilo que eu estou fazendo? O Senhor fica feliz com aquilo que eu falo, com aquilo que eu escuto, com aquilo que eu penso, com aquilo que eu construo, com aquilo que eu digito no Facebook ou nas redes sociais? Porque eu quero glorificar o Senhor com o meu corpo. Eu não quero apenas glorificar com as minhas palavras. O mais interessante, Marisa, que esse pecado aqui de sensualidade entre os irmãos corintos e as prostitutas cultuais de Corinto, as adoradoras de Vênus, né? Eram quedechas,
no hebraico Kedeshas, eram adoradoras de demônios. A relação sexual dessas pessoas é interessante porque eles não se desviaram e foram cometer o pecado que todos os coríntios cometiam. Coríntios era uma cidade tão mal falada e uma rota comercial tão importante que quando os homens iam para Coríntios, eles diziam assim: vamos corintianizar. No português ficaria assim: vamos corintianizar. Falavam no latim, é muito parecido com isso, não é? Corintianizar, pastor Orlando Lima lembra disso, Marisa também, quando a gente estudou muito sobre Corinto, na SEB, né? E eu lembro que eu usei essa frase porque eu li. O que acontece, queridos? Eram pessoas que estavam na prática, estavam lá corintianizando, já é invenção minha, estavam lá no pecado, estavam lá na prática diabólica de praticar sexo e adorar demônios, uma coisa terrível, mas permaneciam na igreja, né? Se eles tivessem desviado, ido ficar lá, Paulo não teria escrito isso aqui. O problema é que eles queriam viver uma vida de pecado, de mentira, de bagunça, de idolatria com essas mulheres, de sexualidade depravada com essas mulheres, e queriam continuar a ser membros, né? Paulo falou assim: lógico que não. O corpo de vocês é precioso. Vocês foram comprados por um preço. Glorificai a Deus no vosso corpo. Então, querido, hoje eu vou olhar. Paulo já diz assim: que comunhão há entre Cristo e Satanás, entre a luz e as trevas? Isso é julgo desigual. Esse contexto aqui é julgo desigual, não é? Mas o que eu quero que você imagine é isso, querido. Imagine a via dolorosa, Sônia. Imagine, Orlando Lima Júnior, a via dolorosa que Jesus carregou a cruz. Ele está passando por essa via dolorosa para comprar a nossa vida. E nós, olhando Jesus passando pela via dolorosa, nós ouvimos Paulo falar assim: glorificai a Deus no vosso corpo. Pastor, estou com uma enfermidade. Glorificai a Deus no vosso corpo. Estou me sentindo forte, estou me sentindo fraco, estou me sentindo débil fisicamente, estou me sentindo cansado, não importa. Glorificai a Deus no vosso corpo. Seja o corpo de uma menina de 15 anos, seja o corpo de um menino de 25, seja o corpo de um senhor de 70, seja o corpo de quem for, glorificai a Deus no vosso corpo. Você é santuário de Deus, você pertence a Deus, você é precioso para Deus. A minha vida, as minhas escolhas, as minhas atitudes precisam glorificar aquele que me comprou na via dolorosa e no Calvário. No martírio, no local da sua morte por mim, no Calvário. Aquele que me comprou na via dolorosa. Aquele que pagou um alto preço para minha salvação. Por isso, sexta-feira, 3 horas da tarde, nós paramos e declaramos: graças te damos e te bendizemos, porque pela tua santa cruz remiste o mundo. Senhor, eu quero glorificar o teu nome com o meu corpo, com a minha vida. O Senhor me comprou por um bom preço. O Senhor me deu a salvação.
O Senhor me deu a vida eterna. Hoje eu não sou meu. Hoje eu sou do Senhor. Por isso, Senhor, continue conosco. Senhor, nos ajude a fazer a Tua vontade. Senhor, perdoe os nossos pecados. Nos encha com a Tua graça e com a Tua bênção. Agora, Pai amado, 3 da tarde, no encontro com a cruz, nós aprendemos que fomos comprados pela cruz e que precisamos glorificar o Teu nome com nossa vida. Seja glorificado, Pai. Pai amado, eu abençoo cada pessoa que ora comigo. Eu abençoo com a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu abençoo, Deus, com a bênção da paz, da alegria, da harmonia. Lembra agora, Pai, da via dolorosa lá em Israel. E peço paz sobre Jerusalém, paz sobre Israel e sobre a faixa de Gaza. Deus, haja paz. Abençoe os cristãos, abençoe os muçulmanos, abençoe os judeus, para que eles possam encontrar o caminho da paz em Cristo Jesus. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu Espírito Santo conosco. Muito obrigado, Senhor, pela Tua bênção, pela Tua graça, pela Tua alegria. Nós somos do Senhor e somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Por isso, Senhor amado, abençoando cada família, cada casa, nós oramos a oração que o Senhor nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Graças te damos e te bendizemos, porque pela tua santa cruz remiste o mundo. Meu amado Mateus Soares, minha irmã Terezinha, glória a Deus. Vamos receber a bênção apostólica, Ione, e iremos nos preparar para as 22 horas a nossa vigília, nossa amada vigília, com o pastor Orlando Lima Júnior. Amém? Vamos então receber a bênção. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com meu irmão, com a minha irmã, agora e para sempre. Graças te damos e te bendizemos, porque pela tua santa cruz remiste o mundo. Deus abençoe, em nome de Jesus. Um beijo. Com Jesus é só vitória.